Olá, amigos internautas. Estamos começando mais um programa Trabalhismo na História. E hoje nosso convidado foi deputado federal, deputado constituinte, secretário de Minas e Energias do governo Brizola, ele, José Maurício Linhares. Muito obrigado, doutor José Maurício, por estar nos recebendo. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor como é que começa o interesse do senhor pela política? Sim. O professor João Barreto da Silva, diretor do Colégio Batista Fluminense, me designou para presidir a Associação Batistense de Cultura. Na Associação Batistense de Cultura, só promovi assembleia religiosa. Eu introduzi assembleias cívicas, aproveitando o cabedal de competência de vários companheiros. Um que tocava piano, outro cantava, outro declamava, enfim, um elenco de valores que estava escondido, né? Eles afloraram, dali eu fui para da ABC, da Associação Batista de Cultura, eu fui candidato a tesoureiro da Federação de Estudantes de Campos. De tesoureiro, me elegi presidente por 3 períodos seguidos. Nesse interregno, eu conheci Togo de Barros, deputado campista, deputado estadual, que depois veio a ser governador do Estado. Do governo do Estado, ele foi convidado pelo Juscelino para ser presidente da Caixa Econômica. E eu fui lá para agradecer a ele o fato dele ter me trazido de Campos e me ter proporcionado essa oportunidade. Ele foi e declarou que eu não iria para Campos, que eu teria que ir ao Palácio do Catete e levar uma carta para o presidente Juscelino. Em lá chegando, o chefe do Gabinete Civil me recebeu, Vitor Nunes Leal, me recebeu e levou essa carta para o presidente Juscelino. O presidente Juscelino devolveu a carta ao Vitor Nunes Leal, que, por sua vez, me deu a entregar a Togo. Foi o que eu fiz. Em chegando lá, Togo, todo animado, começou a pular e virou e disse assim: a espoleta disparou. Que estranho, espoleta disparou. Aí eu vim a descobrir que espoleta é o apelido que o Juscelino tinha me posto. Ou seja, que eu era muito ativo e coisa e tal. Em síntese, eu fiquei trabalhando com o Togo, ali como secretário particular, baixar com ele na casa dele, muitas vezes, e lá, inclusive, eu privei da intimidade, e Cotinha, a esposa dele, me chamava de filho pelo coração e passou a insistir para que eu tomasse refeição lá. Ato contínuo, promovido que fui, ela insistiu para que eu comprasse um apartamento e mudasse para lá. Foi o que eu fiz e mudei-me para a Rua Belisário Augusto, 85-803, onde eu vim a casar com a Márcia Simão, certo? Dali eu fui dirigir a Caixa Econômica em Campos e no retorno fiquei durante algum tempo numa pensão, até que o apartamento fosse desocupado, já que eu tinha emprestado ele ao professor Renan Siqueira. Mas só um minutinho, doutor José Maurício. O senhor disse que começou a sua vida política através do movimento estudantil, não é? Isso. Agora, o senhor pega, por exemplo, o final do governo Vargas. Peguei o final do governo Vargas, sim. Me diga uma coisa, como é que o senhor via o governo Vargas na juventude do senhor? Como é que o senhor analisava o governo Vargas? Vargas foi presidente, depois ditador e voltou à presidência. No retorno à presidência, aí é que ele desenvolveu o melhor trabalho que ele podia fazer, introduzindo a legislação trabalhista, entendeu? E botou Jango como ministro do Trabalho. Nessa época, Leonel Brizola era governador do Rio Grande do Sul.
Quando da cassação, ambos foram obrigados a ir para o exílio e foram parar no Uruguai. Eles eram inamistados, acabaram se juntando lá numa cena impressionante de choro a choro, retratação, essa história toda, né? E aí, no retorno, eu, Getúlio Dias e Magno Guimarães, e posteriormente o mineiro Genival Tourinho, nós diariamente, eu era vice-presidente da Comissão de Trabalho e Legislação Social, e ali nós ligávamos o telefone para o Brizola diariamente em Lisboa. E íamos trocando ideias até a formatação do Encontro de Lisboa. Esse Encontro de Lisboa foi extremamente saudável, reuniu 150 brasileiros no exílio e 150 brasileiros que foram daqui, uma grande parte do Rio Grande do Sul. Dessa reunião de Lisboa, ficou acertado que nós iríamos recriar o Partido Trabalhista Brasileiro. Entre mentes, no dia do julgamento, o donatário da Capitania da República, que era uma espécie de primeiro-ministro, né? Benito Couto e Silva, influenciou o presidente do TSE para que, no voto de desempate, porque empatou, no voto de desempate, ele votasse para que fosse negada a sigla a nós. Nós reagimos criando o PDT. E criamos o PDT com Leonel Brizola. Trouxemos Brizola para o Rio e fizemos ele candidato a governador. Ele era chamado de Pangaré dos Pampas, ou seja, ninguém dava a menor importância para ele. Mas ele foi, como ele mesmo dizia, comendo pela beira e tal, aí passou todo mundo para trás até derrubar a Sandra Cavalcante. Ganhamos a eleição para o governo e ele me levou para trabalhar com ele como secretário de Minas e Energia. Nessa época, nós criamos um programa chamado Uma Luz na Escuridão, com o objetivo de atender as comunidades carentes do Estado. Isso me permitiu levar a luz elétrica para 1 milhão de pessoas, 200 mil residências carentes do Estado do Rio de Janeiro. Alguns casos até também eletrificação rural, já que levamos luz para várias propriedades. Agora, o senhor foi o primeiro deputado, porque o senhor já era deputado, foi eleito pelo MDB, né? O senhor foi o primeiro deputado a aderir ao PDT, né? O que levou o senhor a ser o primeiro deputado a aderir ao PDT, ao Brizola? E como é que foi essa história? Eu, Dias e Magno Guimarães, como eu disse a você anteriormente, depois o Genival Tourinho. Eu tinha uma simpatia muito grande pelo Brizola. E o meu pai me estimulou a ir buscá-lo no exílio. Foi assim que eu fui parar em Lisboa, com esse encontro, e de lá para cá nós preparamos o retorno do Brizola para o Rio de Janeiro. Aqui chegando, como eu disse, dizia que ele era o Pangaré dos Pampas, e ele foi comendo todo mundo pela beira e culminou por ser governador do Estado. Foi governador 2 vezes, e nas 2 vezes ele criou primeiro a Secretaria de Minas, depois recriou-a, já que Moreira acabou com a Secretaria, e também com o programa, ele me levou de volta e eu voltei a atuar tanto na área rural como na área urbana, nas comunidades carentes. Agora, antes do Brizola voltar do exílio, o senhor foi eleito deputado federal em 1974, né? A primeira eleição do senhor. Como é que era ser oposição à ditadura militar no Brasil? Me conte um pouco essa passagem do senhor na oposição. Eu, deputado de oposição, convivia relativamente bem, porque num debate, os papas da arena eram um passarinho e um cara lá de São Paulo, que eu vou me lembrar o nome dele agora mesmo. Nesse debate,
o passarinho, quando eles começaram a me provocar, eu comecei a dizer o seguinte, que eu vim das terras camposinas, onde até as mulheres lutavam pelo direito, e que eu não ia me submeter aos caprichos dos serviçais da ditadura. Isso fez com que o passarinho ficasse perplexo com a minha atitude, veio me cumprimentar, a partir daí passou a ter uma boa relação comigo. Era um momento muito difícil para o Brasil, né? Era um momento de prisões, torturas, perseguições, né? Como é que o senhor avalia essa época da ditadura? Nessa época, eu defendi muita gente na justiça, nas auditorias. Por exemplo, Brasil Lu Diogo, lá de Volta Redonda. Depois, Laerte, de Carapebus, que era um operário, foi perseguido. Depois, também, Aristóteles Miranda Mello e mais 2 outros macaenses, todos eles foram defendidos por mim na auditoria. Num dos casos, o deputado Cláudio Moacir, que fora o delator de Totti, de Aristóteles, instigado por mim, teve que ir lá e fazer uma retratação e pedindo desculpa, pedindo para que Totti fosse absolvido. O ordenamento jurídico da época, ele foi totalmente rasgado pelo AI-5. Como é que era advogar na arbitrariedade? Bom, era muito difícil essa relação, muito complicada, muitos traumatismos, né? Mas a gente foi superando. E eu acabei, em 74, me elegendo deputado federal, já que eu era o delegado do MDB no Tribunal Regional Eleitoral. E aí, instigado pelo Amaral, eu fui candidato, o MDB elegeu 13 deputados, eu fui o 8º. Fui para o Congresso, depois me reelegi várias vezes, sendo que 2 delas eu vim para o governo do Estado para dirigir a Secretaria de Minas e Energia. Houve um fato até muito interessante. Eu disse, Brizola, mal sei acender um interruptor, como é que eu vou ser secretário? Ele foi dizer assim, vocês me botaram nessa encrenca, agora tem que carregar o piano comigo. E foi o que nós fizemos. Agora, doutor José Maurício, como é que era o Brizola chefe? A gente conhece o Brizola político, né? E ele chefe? Ele, chefe, é uma pessoa extremamente indulgente, afetuoso, estimulador, entendeu? A participação de Brizola na minha vida foi muito importante, porque ele trouxe muitas venturas, muitas felicidades, muitas alegrias para mim e para os meus familiares. Agora, o senhor é um dos fundadores do PDT aí no Rio de Janeiro. Como é que era a construção do PDT na época, doutor José Maurício? Olha, o PDT foi uma reação à perda do Partido Trabalhista Brasileiro. E nós fizemos essa reação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Foi uma festa linda, está entendendo? Que o Brizola acabou sendo carregado dali mesmo. Posteriormente, o Brizola se elegeu e desenvolveu um amplo programa de mudanças na vida pública do Estado do Rio de Janeiro. Ele era extremamente leal, generoso, estimulava muito os jovens, entende? E isso tudo se refletia dentro do partido, na construção do partido? Evidentemente que sim. Agora, o senhor foi secretário de Minas e Energia, num programa importante de levar energia elétrica para a população carente do Rio de Janeiro. Quais eram as principais causas, as principais bandeiras da secretaria do senhor? Quando eu era estudante, eu toda a vida tinha mania de estudar de madrugada. Eu estudava com lamparina. Isso me levou, na secretaria, quando criada a secretaria, imediatamente levar a luz elétrica para Ururaí, distrito onde eu fui, cheguei para lá aos 11 anos de idade. Então, minha mãe foi quem inaugurou a luz elétrica lá.
Dali para diante, foi um programa de sequência. E, como eu lhe disse anteriormente, nós levamos luz elétrica para 1 milhão de pessoas, ou seja, mais ou menos 200 mil famílias em todo o estado do Rio de Janeiro. É verdade que, de Caxias para cima, a concessão não era nossa, mas nós recuperávamos a concessão em Resende e via Itaguaí. O governo do Brizola tinha grandes personalidades. Uma delas era o Darcy Ribeiro, que era o responsável pelo CIEPS, principal programa do Isso, Brizola. O que o senhor tem para me dizer do Darcy Ribeiro? extremamente inteligente, sagaz e muito amigo dos amigos. Entendeu? Darcy, a par de ser brilhante, era, sobretudo, uma figura excepcional. Agora, outra marca do governo Brizola, senhor José Maurício, era a briga que ele tinha com a Rede Globo. E como é que o senhor via essa briga do Brizola com a Globo? O enfrentamento da criança contra o adulto, ou então do leão contra a formiga. O Brizola é muito corajoso, muito peitudo, e enfrentou de peito aberto o sistema Globo. Mas isso não impediu que, quando faleceu o Roberto Marinho, ele fosse ao sepultamento, entendeu? Deu assistência à esposa e foi um gesto muito grandioso do Brizola. Agora, o senhor participou da campanha do Brizola à presidência da República em 89, que era a grande chance do Brizola se tornar o presidente da República. Como é que o senhor analisa a campanha do Brizola a presidente da República em 89? Nós que fomos estimulados por um amigo, ajudados por um amigo, nós percorremos o Brasil inteiro propagando o nome do Brizola. Houve até um encontro nosso, quando ele passava pelo Maranhão, nós também estávamos de caminho do Rio Grande do Sul e nós nos encontramos com ele lá. Foi um período muito auspicioso. A minha atual esposa me acompanhava juntamente com uma outra moça que tinha sido minha secretária. Então, nós criamos um movimento, Leonel Brizola, entendeu? Esse movimento MLB. Esse MLB tinha a função de proclamar, de exaltar e desenvolver os programas, as ações do governo Brizola. Nós nos reunimos no escritório do Vivaldo Barbosa. Agora, o que o senhor atribui à não ida do Brizola ao segundo turno, senhor José Maurício? Dificuldade financeira, sobretudo. Falta de estrutura partidária. Agora, o senhor, como secretário do Brizola, deputado, qual foi a reação do senhor com a perda daquelas eleições? Com a perda daquelas eleições, foi um negócio traumático, né? Extremamente traumático. Chocou a todos nós. Aí depois o senhor é deputado constituinte, né? Me conta como é que foi a constituinte, senhor José Maurício, e o papel do PDT. Constituinte nota 10, sem nenhuma pretensão, eu fui declarado constituinte de nota 10. Era uma atividade muito intensa. Eu fui para a comissão de sistematização no final, com Brandão e Lisânia Maciel. Brandão Monteiro. Sim. E Lisânia Maciel, nós três representávamos o trabalhismo. E as principais bandeiras do PDT na Constituição, o senhor lembra, doutor José Maurício? As principais bandeiras? Do que o PDT defendeu na Constituição. Primeiro, liberdade de expressão, liberdade de manifestação, enfim, tudo que você disser a respeito à liberdade, nós proclamávamos e defendíamos na Constituinte. Agora, uma outra figura, também deputado constituinte importante do estado do Rio de Janeiro, era o CAO. Carlos Alberto de Oliveira, meu grande amigo.
que o senhor tem para me conte uma história do CAO, seu José Maurício? CAO, o primeiro lugar que o Brizola publicamente apareceu foi no Sindicato dos Jornalistas, presidido pelo CAO. E o CAO acabou se transformando em candidato a deputado, ficou como suplente. Eu assumi a Secretaria de Minas, ato contínuo, Brizola criou a Secretaria do Trabalho, ele veio para cá e outros foram para o lugar dele lá em Brasília. CAO é uma figura maravilhosa, competente, lúcido, muito sagaz e muito inteligente. Amigo dos amigos. E o Mário Juruna? O que o senhor tem para me dizer do Mário Juruna, nosso deputado também? Coitado, Juruna. Juruna ficava numa situação muito difícil, coitado. Nós estimulávamos ele, mas ele não tinha dificuldade de manifestação, até de falar, entendeu? Uma figura exótica que foi eleita nessa época também, Agnaldo Timóteo, era uma figura estranha no nosso ninho, entendeu? E acabou tendo uma briga séria com o Brizola, porque ele teve uma votação expressiva e então ele queria peixar o Brizola, achava que ele era o figuraça. O PDT não tinha uma bancada grande na Constituinte, mas quais foram os principais avanços para o país na Constituição de 88? O que o senhor avalia como principal avanço? Eu acho que a Constituição de 88 deu um avanço muito grande no país. Mudou a fisionomia do país, tornou o país mais livre, mais soberano, está entendendo? E o seu povo mais feliz e mais alegre. Agora, foi uma Constituição feita logo depois da ditadura. Existia muita pressão popular com os deputados constituintes? Como é que era exercida essa pressão? Foi uma nova Constituição, não é isso? A ditadura quis modificar o texto, mas se deu mal porque nós reagimos e mantivemos o texto anterior. Agora, o senhor passou um período, doutor José Maurício, do governo Sarney, que não foi eleito no colégio eleitoral, porque quem tinha sido eleito foi o Tancredo. O Brizola questionava muito a legitimidade do Sarney. Como é que o senhor, como deputado, via essa questão do Sarney presidente da República? Nós criticávamos muito o Sarney. Criticávamos e dizia que ele era um despreparado e que ele, inclusive, não tinha legitimidade para ser presidente da República. Ele se apropriou do lugar que nós achávamos que devia ser de Ulisses Guimarães. Agora, Tancredo não chegou a assumir, ele então não era vice-presidente da República. Por conseguinte, o sucessor natural era Ulisses Guimarães. A manobra que fizeram no Congresso, dando 5 anos para o Sarney, prejudicou a pretensão do Brizola de presidente também? Prejudicou não só isso, mas prejudicou o povo brasileiro como um todo, porque foi uma apropriação indébita. Ele teve um mandato ampliado sem ter legitimidade. Foi uma emenda constitucional alinhavada pelo Golbery. O segundo governo do Brizola, o senhor também foi secretário de Minas e Energia, né? Qual a diferença do primeiro para o segundo governo do Brizola que o senhor pode me dizer? O segundo governo do Brizola foi mais amplo, né? Com mais promoções, com mais serviços prestados à população e, sobretudo, com certo apoio do governo federal. O Collor também teve uma participação muito intensa com o Brizola, porque ele era jovem, um pouco despreparado, e o Brizola ajudava ele, entendeu? Encaminhava as coisas com ele, então ele acabou se tornando muito amigo do Brizola. Depois do governo do Rio de Janeiro, como é que era a convivência com o Brizola? Constantemente eu procurava, visitava ele. A minha ex-mulher e Neuza se davam muito bem. Então, por exemplo, nós tínhamos uma casa lá de Petrópolis, e eles tinham uma casa também em Petrópolis.
Então, nós vivíamos trocando ideias, trocando encontros, Neuza com Maria Helena. E me diga uma coisa, qual foi o último contato que o senhor teve com o Brizola? O último contato com o Brizola foi a véspera do falecimento dele. Eu estava em Campos, lá na campanha do partido, para a prefeitura, e ele me pediu para, logo que saísse de Campos, fosse para lá, chegasse aqui e fosse procurá-lo. Desgraçadamente, quando cheguei, o Brizola já estava morto. Ele teve um insulto cardíaco. Agora, o senhor estava em Campos, e Campos é a terra também do Garotinho, né? O Brizola se desentendeu, o Garotinho também saiu do partido. Como é que o senhor vê a briga do Brizola e Garotinho? Garotinho é uma figura extremamente autoritária, entendeu? Folgazão, tinha mania de achar que era o tal, e queria enfrentar o Brizola, entendeu? Mas acabou se submetendo e, no final, passou a ser baba-ovo do Brizola. Aliás, não só ele, mas como Noel de Carvalho, entendeu? E outros tantos que eram liderança do MDB e vieram para o PDT, escorraçados lá pelo grupo do Chagas Freitas. Doutor José Maurício, eu vou pedir para o senhor fazer uma análise de algumas pessoas e do PDT. Como é que o senhor definiria o presidente Getúlio Vargas? Esse foi o maior brasileiro vivo. Foi o introdutor da legislação trabalhista. Era um homem dócil, entendeu? Muito amigo. Eu acho que o aluno de Brizola, de Getúlio, não era Jango, mas sim Leonel Brizola. O Brizola tinha muito a ver com o jeitão do Getúlio, entendeu? O Brizola era muito valeroso. Faça uma análise para mim, doutor José Maurício, do Jango. João Goulart é uma figura tida como carismática, mas que se projetou à custa do Getúlio. Ele não tinha a mesma postura, a mesma desenvoltura de Leonel Brizola, embora fossem cunhados. O que o Brizola foi para o senhor? Para mim, Isso. um grande professor, um grande amigo. Agora, o senhor tem uma vida política muito rica. O senhor teve muitos anos no parlamento, foi secretário. Qual é a análise que o senhor faz da sua carreira política, senhor José Maurício? Aquilo que eu pretendi no início da minha carreira, sair da olaria para o Congresso Nacional. E eu consegui fazer com coerência, com lealdade, com desprendimento, tudo aquilo que eu sonhava. Qual foi o melhor momento que a política proporcionou para o senhor? A passagem pela Secretaria de Minas e Energia, levar a luz elétrica para milhões de pessoas desamparadas, levar a luz elétrica para o campo. Isso emocionava o senhor? Levar essa luz para pessoas? Isso me dava uma alegria muito grande, uma felicidade pessoal muito grande. E hoje, como é que o senhor vê a política hoje? Acho que a política hoje perdeu a sua essência, a sua correção, a sua legitimidade. Hoje é um balcão de negócio. Política hoje é negócio. Eu conheço muita gente que está vivendo de negócio através da política. Por que a política se transformou nisso? Os tempos, né? Os tempos foram passando, as figuras as carismáticas, corretas, leais, assombradas, foram sendo eliminadas, né? Faleciam, né? E aí foi surgindo uma geração de oportunistas. Se hoje o senhor tivesse que dar um conselho para as novas gerações, qual conselho o senhor daria? Olha, trabalhar com lealdade, com desprendimento, com coragem, como eu tenho ensinado ao meu neto, que tem o meu nome. Gostaria muito de agradecer a entrevista que o senhor concedeu ao Centro de Memória e vou deixar aqui em aberto para o senhor fazer as considerações finais do senhor.
Está aberto o microfone para o senhor dizer o que o senhor quiser, doutor Zé Maurício. Eu que tenho a honra, a alegria de agradecer esse momento tão feliz da minha vida. Muito obrigado e estaremos com uma próxima entrevista dentro de alguns dias no Trabalhismo da História. Muito obrigado, doutor Zé Maurício. Um grande abraço. E o Doutel de Andrade? Que o senhor tem para dizer do Doutel? Doutel é uma figura excelente, um homem que bom de manobrar, bom de articular, de organizar. Não era um grande orador, mas era um grande articulador. Agora era bom de papo, não era? Excelente. E o Neiva, para a gente encerrar, o que o senhor tem para dizer do Neiva? Esse aí é o sábio. Sabia de tudo. Ah, é? E era o aconselhador de todo mundo. Quando nós voltamos de Lisboa, Brizola pediu a mim e o Lisânia que procurasse dar assistência a Jorge Roberto. Ele era muito jovem ainda. Eu fui para o Nordeste, eu fui no Brasil inteiro fundar o PDT. Ela foi comigo. O senhor não contou isso direito para mim, né? Ela e Evanilson. E nós fundamos o PDT, levamos o PDT para o Brasil inteiro. E como é que foi fundar o PDT no Nordeste? Foi complicado no começo, mas depois nós fomos superando. Entendeu? Agora, um grande nordestino foi o Francisco Julião. O senhor lembra dele? Muito dele. Essa é uma figura maravilhosa, um homem simples, mas muito capaz. É. E muito amigo também. Ele tinha muito a ver com o Darcy. Tinha, né? Muito obrigado. Foi um momento de muita felicidade para mim.